Existem alguns advogados falando que fora de status pode aplicar e que já tem brecha na imigração. É verdade? Essa mesma pessoa perguntou: posso aplicar asilo depois de 2 anos na América? Olha, cuidado com as coisas que você está ouvindo aí, Michael. Né? É. Michael, Gente, vai lá, fala dos fora de status. Existe caminho, doutor Guilherme? Existe caminho. Existe caminho para fora de status. E não precisa ser pagando 100 mil, precisa? Inclusive, Michael, existe caminho para fora de status. Não precisa pagar um absurdo de 100 mil dólares. O BAR, inclusive, fala que o BAR, gente, é diferente da OAB dos Estados Unidos, do Brasil. A OAB do Brasil, ela coloca um patamar mínimo que os advogados têm que cobrar lá no Brasil. O BAR daqui, ele coloca um patamar máximo que os advogados têm que cobrar. E ele chama de reasonable fee. O advogado não pode cobrar mais do que uma reasonable fee. E aí, o que é uma reasonable fee? Para quem cobra por hora, se estima que um advogado com muita experiência, licenciado, advogado. Vamos voltar nessa palavra. Vamos lá, advogado com muita experiência, licenciado, cobraria no máximo 1.500 a 2.000 dólares por hora. Isso é a hora de um advogado com muita experiência, de uma huge law firm, estou falando aqui, no caso de imigração, de talvez uma Fragment da vida, né? Porque aí eu estou falando de Wachtell, Lipton, Rosen Katz, que é tipo o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos, que fatura aí 2 bilhões de dólares por ano, tá? É diferente, cobraria 2.000 dólares por hora. Um advogado com muita experiência, 60 anos aí de mercado, 50 anos de mercado, tá? Um advogado que não é advogado, nem advogado cobrar 100 mil dólares, para mim, é claramente unreasonable de acordo com as regras do BAR. Claramente unreasonable de acordo com as regras do BAR. Então começa por aí. Não é porque você está protocolando alguma coisa para alguém que está fora de status que justifica você pegar muito dinheiro dessa pessoa, ser completamente unreasonable. Pode ser um processo trabalhoso, né? Igual a gente conhece aqui a questão, quando se usa o argumento, por exemplo, do matter of lozada, a gente sabe que são várias etapas, né, que tem todo um trabalho operacional e isso demanda honorários. Sim. Então, assim, pode ser um processo que seja mais caro em função do trabalho maior que ele dá. Mas, primeiro, né, vamos ajustar aí as palavras, não são brechas da lei, são possibilidades que, normalmente, numa consulta, Michael, o doutor Guilherme vai identificar com você, vai ver, olha, tem esse caminho ou tem essa outra possibilidade. Normalmente, né, nos que a gente chama do pós-consulta, aqui no registro da consulta de casos como esse, vem 1, 2, 3, olha, pode ser que a gente vá por aqui, pode ser que a gente tente essa outra possibilidade, né? Então, assim, existem caminhos sim. Então, entre em contato com a gente, porque nesses casos, especialmente, é importante fazer a consulta para que você coloque a situação e o advogado possa pensar junto aí o que pode ser feito. Questão do asilo, depois de 2 anos. Em tese, não. Via de regra, você não pode aplicar asilo após 1 ano que você já entrou nos Estados Unidos. Quais são as exceções? Existem exceções? Sim, existem exceções. Quais são elas? Quando você protocolou o asilo após 1 ano, tendo em vista que alguma situação mudou, né, no seu país de origem, e aí depois desse período de 1 ano é que você passou a ter um motivo muito forte de temor à sua vida que faz com que você não volte para o seu país, tá? Então, nessa circunstância, você pode aplicar depois de 1 ano. Antes disso, a não ser essa circunstância, você não pode aplicar após 1 ano, tá bom? Então, essa é a regra que você precisa saber com relação a asilo pós o período de 1 ano. Agora, só uma coisa. Com relação à possibilidade de aplicar para pessoas que estão fora de justiça de status, existe um advogado da Leila, que eu respeito muito, licenciado desde 1998, que ele basicamente ele falou uma vez uma coisa para mim que ficou muito, muito marcado, que é: se a pessoa está aplicando um pedido que não tem base legal, contando que a USCIS vai errar, não vai aplicar direito à lei e por isso vai aprovar, ela está aplicando um pedido frívolo e isso é antiético. Faz sentido, isso, né? é uma violação com à seu ética. erro. Porque o advogado, ele não pode contar com o erro na aplicação da lei de um agente migratório.
Não pode. Ele tem que contar com a lei. Ele tem que contar com a lei. Ele Não tem que com o contar erro que da aplicação da o lei. agente migratório vai aplicar a lei. É o famoso vai que cola. Exato. O vai que cola é antiético. Então não vale. Então, a pessoa que vira e fala, eu consigo regularizar o seu status, Porque a gente vai tentar o vai porque que a gente cola. vai tentar o vai que cola, não rola, é Ai, antiético. ai, ai. Tá? Pois